Boa noite, meus irmãos. É bom estar de volta. Deus abençoou esse tempo. Foi férias mais ou menos, né? Com a criancinha de 1 mês em casa é difícil. Mas foi bom para conseguir estabelecer pelo menos uma ordem nesse primeiro momento lá em casa. E Deus tem abençoado. Agradeço aos irmãos pelas orações, pelo cuidado conosco. Que Deus possa continuar nos abençoar. Vamos então retornar à nossa série de pregações em Atos dos Apóstolos. Peço que você abra a sua Bíblia ali no texto de Atos. Hoje a gente vai terminar o capítulo 5. Vocês vão ver que é um texto um pouco longo. Então, eu vou do capítulo 5, versos 12 a 42, até o final. É um pouco longo o texto. Então eu vou fazer assim, eu vou ler todo o texto aqui de início, para que você pegue toda a história, todo o contexto. Mas durante o sermão eu vou só repetir aqueles versículos que são mais importantes. Normalmente eu repito os versículos para ficar mais gravado, mas como é um texto grande, senão eu vou tomar muito tempo. Então peço que você acompanhe com atenção a leitura que eu vou fazer de todo esse texto, Atos 5, de 12 até o final do capítulo. A palavra de Deus diz assim: muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos, e costumavam todos reunir-se de comum acordo no pórtico de Salomão. Mas dos restantes, ninguém ousava juntar-se a eles, porém o povo lhes tributava grande admiração. E crescia mais e mais a multidão de crentes, tanto homens como mulheres, agregados ao Senhor, a ponto de levarem os enfermos até pelas ruas e os colocarem sobre leitos e macas, para que, ao passar Pedro, ao menos a sua sombra se projetasse em alguns deles. Afluía também muita gente das cidades vizinhas a Jerusalém, levando doentes e atormentados de espíritos imundos, e todos eram curados. Levantando-se, porém, o sumo sacerdote e todos os que estavam com ele, isto é, a seita dos saduceus, tomaram-se de inveja. Prenderam os apóstolos e os recolheram à prisão pública. Mas de noite, um anjo do Senhor abriu as portas do cárcere e, conduzindo-os para fora, lhes disse: ide, e apresentando-vos no templo, dizei ao povo todas as palavras desta vida. Tendo ouvido isto, logo ao romper do dia, entraram no templo e ensinavam. Chegando, porém, o sumo sacerdote e os que com ele estavam, convocaram o sinédrio, todo o senado dos filhos de Israel, e mandaram buscá-los no cárcere. Mas os guardas, indo, não os acharam no cárcere, e tendo voltado, relataram, dizendo: achamos o cárcere fechado, com toda a segurança, e as sentinelas nos seus postos junto às portas, mas abrindo-as, a ninguém encontramos dentro. Quando o capitão do templo e os principais sacerdotes ouviram essas informações, ficaram perplexos e a respeito deles e do que viria a ser isto. Nesse ínterim, alguém chegou e lhes comunicou: eis que os homens que recolheste no cárcere estão no templo ensinando o povo. Nisto indo, o capitão e os guardas os trouxeram sem violência, porque temiam ser apedrejados pelo povo. Trouxeram-nos e, apresentando-os ao sinédrio, e o sumo sacerdote interrogou-os, dizendo: expressamente vos ordenamos que não ensinasseis nesse nome. Contudo, enchestes Jerusalém de vossa doutrina, e quereis lançar sobre nós o sangue desse homem. Então Pedro e os demais apóstolos afirmaram: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. O Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, a quem vós matastes pendurando-o no madeiro. Deus, porém, com a sua destra o exaltou a príncipe salvador, a fim de conceder a Israel o arrependimento e a remissão de pecados. Ora, nós somos testemunhas destes fatos, e bem assim o Espírito Santo que Deus outorgou aos que lhe obedecem. Eles, porém, ouvindo, se enfureceram e queriam matá-los. Mas levantando-se no sinédrio um fariseu chamado Gamaliel, mestre da lei,
acatado por todo o povo, mandou retirar os homens por um pouco e lhes disse: Israelitas, atentai bem no que ides fazer com estes homens. Porque antes destes dias se levantou Teudas, insinuando ser ele alguma coisa, ao qual se agregaram cerca de 400 homens. Mas ele foi morto. E todos quantos lhe prestavam obediência se dispersaram e deram em nada. Depois disso, levantou-se Judas, o galileu, nos dias do recenseamento, e levou muitos consigo. Também este pereceu, e todos quantos lhe obedeciam foram dispersos. Agora vos digo, dai de mão a estes homens, deixai-os, porque se este conselho ou esta obra vem de homens, perecerá. Mas se é de Deus, não podereis destruí-los, para que não sejais porventura achados lutando contra Deus. E concordaram com ele. Chamando os apóstolos, açoitaram-nos e ordenaram-lhes que não lhes falassem em nome de Jesus. Os soltaram. E eles se retiraram do sinédrio, regozijando-se por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por esse nome. E todos os dias no templo e de casa em casa não cessavam de ensinar e de pregar Jesus, o Cristo. Até aí vamos orar. Senhor, nessa noite pedimos que o Senhor nos abençoe para que possamos entender a Tua palavra por meio dessa história, lá da igreja primitiva, por meio daquilo que os apóstolos passaram. E peço que o Senhor nos abençoe para que sejamos instruídos por ela e possamos ser abençoados pela palavra de Cristo Jesus. É o que eu te peço, no nome dele. Amém. Vocês já ouviram aquela expressão torcer contra o vento? Quem é mineiro aqui talvez conheça melhor. Não sei se vocês já ouviram essa expressão. É porque é uma frase que ficou conhecida de uma crônica esportiva lá de Minas Gerais por causa do fanatismo de quem torce para o meu time. Por isso que eu conheço. Tem um escritor chamado Roberto Drummond, que ele escreveu assim: se houver uma camisa preta e branca, é as cores do uniforme do time, né, pendurada no varal durante uma tempestade, o atleticano torce contra o vento. Aí que ele usou essa expressão, né? O que ele quis dizer com essa frase? Certamente ele quis enaltecer o fanatismo do torcedor, né, de torcer até contra aquilo que é impossível bater de frente. Ou seja, o sentido aqui é você torcer, desejar o resultado positivo, mesmo sabendo que é impossível, mesmo sabendo que é algo impraticável. Isso, você vai confiante ainda assim. E assim, no futebol, isso acontece, né? De fato, o inesperado acontece. Os pequenos, às vezes, vencem. Vai contra a lógica. Mas ir contra o vento, contra uma tempestade, contra essas calamidades naturais, está muito acima da nossa alçada, né? E essa foi justamente a ideia do escritor, né? Do cronista aqui. Até contra aquilo que é impossível, a gente torce confiante. O texto de hoje vai nos mostrar uma ideia semelhante, só que oposta. O sentido oposto. Os líderes judeus aqui, os judaicos, né, mais uma vez perseguem o povo de Deus. Na verdade, mais propriamente falando aqui dos apóstolos, né, os líderes do povo. E o texto vai nos mostrar que, embora eles tentem frear o avanço do cristianismo, fazer seus planos serem realizados para acabar com o ensino dos apóstolos, às vezes até acabar com os próprios apóstolos, eles vão perceber que eles estão lutando contra o vento. Está fora da alçada deles essa batalha. Por mais que eles ameacem, batam, matem, e a gente vai ver que mais para frente vai matar também, ignorem, desmintam, seja o que for, nada que eles fazem pode frear o avanço da igreja se Deus estiver à frente. Nada. Eles realmente estão torcendo contra o vento aqui. Mas nesse caso não existe nenhuma possibilidade de acontecer algo inesperado e eles prevalecerem, porque eles estão indo contra o Criador dos ventos e das tempestades. Então, em resumo, o que eu quero que a gente aprenda nesse texto de hoje é que os esforços do mundo para acabar com a igreja são como ir contra o vento.
Por quê? Porque Deus conserva e conduz soberanamente o seu povo. É isso que a gente vai aprender hoje. Deus, ele conserva e conduz soberanamente o seu povo e não há nada que o mundo possa fazer contra isso. E eu quero mostrar isso com 4 contraposições, 4 ironias que esse texto nos mostra de como as coisas desse mundo, ou como os líderes maus desse mundo tentam ir contra a igreja e Deus soberanamente faz com que eles não consigam nada. Então vamos lá, 4 coisas rápidas que a gente vai ver sobre isso. Em primeiro lugar, eu quero mostrar como as perseguições, os medos, ou até comentários negativos que fazem contra o povo de Deus, contra a igreja de Deus, não podem frear o crescimento da igreja. Às vezes a gente acha que pode, né? A gente olha para as coisas e fala, nossa, quantos inimigos da igreja, nossa, a liderança do país, do estado, sei lá, é completamente contrária, a igreja está perdida. Não. A gente vai ver que não, e esse texto nos mostra exatamente isso. Na primeira parte do nosso texto, que vai dos versos 12 a 16, a gente tem mais um retrato que o autor aí, Lucas, dá da igreja. Ele mostra mais uma vez como a igreja se desenvolveu, vai se desenvolvendo ao longo do tempo que está passando. Ele vai dando retratos da igreja ao longo desse tempo. Ele já deu alguns outros, um no capítulo 2, no final, outro no capítulo 4, e agora no final do capítulo 5 ele está dando também. Só que deixa eu relembrar para você por que ele está dando esse retrato. Porque algo importante aconteceu antes dele dar esse retrato. O que aconteceu imediatamente antes desse texto? Vocês viram aí o que está no versículo 1 a 11 do capítulo 5? O caso de Ananias e Safira. Lembram o que aconteceu com Ananias e Safira? Eles morreram por causa da falsa generosidade deles. Eles se diziam crentes, se diziam parte do povo de Deus, mas queriam enganar o povo de Deus, enganar o próprio Deus, para saírem como generosos, como pessoas boas, e a consequência foi grave. A gente tratou isso na última pregação em Atos. E a pergunta fica, qual foi a repercussão desse evento? As pessoas lá no texto de 1 a 11 falam que ficaram alertas, que ficaram assustadas. Qual foi então a repercussão? Quais as consequências disso? Como é que isso vai influenciar o desenvolvimento da igreja? E é aí então que Lucas entra com esse retrato do povo de Deus nesse instante. E ele começa dizendo que, a princípio, continuou tudo igual. Você viu? Versículo 12 diz que os apóstolos continuaram fazendo o que eles estavam fazendo antes. Seguiram fazendo seus sinais, prodígios e testemunhando do evangelho de Cristo Jesus. Os crentes, inclusive, estavam se reunindo normalmente lá no templo, ou seja, a igreja estava funcionando normal. Mas como é que as pessoas de fora estavam em relação à igreja? E é isso que o versículo 13 mostra para a gente. Veja lá o que ele fala. Mas dos restantes, ou seja, aqueles que não creram, aqueles que não são do povo de Deus, ou ninguém ousava juntar-se a eles, porém o povo lhes tributava grande admiração. Esse versículo parece meio contraditório. Vamos explicar. Os restantes aqui, então, são aqueles que não creram no evangelho, que não eram parte da igreja, tá? E o texto diz que eles se admiravam com os cristãos. A palavra admirar aí é considerar grandes, considerar importantes, considerar que eles faziam coisas interessantes. Por quê? Porque eles viam o povo se reunindo e os apóstolos fazendo coisas impressionantes, sinais e prodígios, né? Mas o texto também diz que eles não ousavam se juntar a eles. A palavra ousar aí no original dá a ideia de que eles tinham receio, eles tinham um certo medo de estar junto do povo, dos cristãos, né? Ou seja, eles estavam de um lado admirados, mas por medo eles nem chegavam perto. Por quê? Por quê? Porque isso é resultado daquilo que aconteceu com Ananias e Safira. Ananias e Safira eram parte do povo de Deus, pelo menos eles diziam-se. Então, a partir do momento em que a consequência do pecado deles foi algo tão grande e duro, eles passaram a ver a responsabilidade de se associar aos cristãos. Apesar deles admirarem, eles tinham medo de chegar perto.
Mas não só isso, eu posso acrescentar mais algumas coisas a esse receio deles. Além dessa consequência do pecado de Ananias e Safira, o que acontecia com os apóstolos que estava começando a acontecer agora? Há pouco tempo, o sumo sacerdote apareceu, falou o que para eles? Espera aí, pega esses caras aí que eles estão pregando algo que não deve, prende eles. Prendeu os apóstolos. E prendeu os apóstolos na frente de todo mundo. A pergunta é, quem é que vai se associar a esse grupo de cristãos que tem uma responsabilidade que, se não obedecida, gera consequências grandes e ainda por cima gera perseguições externas com os líderes do povo de Israel? Como é que se associa a eles? O povo tinha medo mesmo. O povo tinha medo de se associar aos cristãos por causa dessas coisas. Então, aparentemente, se você junta essas duas coisas, você chega à conclusão que o desenvolvimento da igreja vai ter um problema, né? Se o povo está com medo de se associar a eles, porque eles são perseguidos, porque a responsabilidade de ser cristão é difícil, é grande, o movimento vai frear, a igreja vai parar de crescer. O povo está com medo de chegar perto. Como é que a igreja vai crescer se o povo está com medo? Então aqui a gente tem a primeira grande ironia do texto. O versículo 14 diz que a igreja continua a crescer grandemente. A igreja continua a crescer grandemente. E eu acho importante aqui mencionar uma coisa. Nos outros dois retratos da igreja que Lucas deu, ele mencionou números da igreja. Na primeira vez foram quantos convertidos? 3.000. No segundo retrato da igreja, ele falou que foram 5.000 e só contando os homens. E agora? Agora ele nem fala número mais, porque provavelmente ele perdeu a conta de tanta gente que estava se associando à igreja. Tanta gente que estava chegando para entrar e se convertendo ao Evangelho de Cristo Jesus. Meus irmãos, o que eu gostaria de destacar nesse primeiro ponto é que perseguições, medos, comentários negativos a respeito da igreja não podem frear o crescimento da igreja. Não freiam o crescimento da igreja. Essas coisas não têm poder quando o Espírito Santo chama alguém irresistivelmente. Quando o evangelho alcança alguém, não tem comentário negativo, não tem medo, não tem dificuldade, a pessoa é tomada e vai ao Senhor. A igreja pode ser mal falada pelo mundo, a igreja pode ser perseguida a ponto de sofrer baixas, e tudo isso pode causar medo, repugnância, até ojeriza pelas pessoas, por aqueles que olham de fora a igreja, né? Mas isso de nada afeta aqueles que são chamados por Deus para serem parte do seu povo. Na verdade, muitas vezes é o contrário que acontece, isso impulsiona. Perseguições muitas vezes impulsionam a igreja. Então saiba disso, meu irmão. A igreja cresce ou deixa de crescer não pelo que o mundo faz por ela, mas unicamente pela vontade daquele que chama. E ele utiliza a nós, aqueles que já são parte da sua igreja, como instrumentos para pregar o evangelho e fazer a igreja dele crescer. Acho que esse é um bom ponto para você fortalecer sua confiança em Deus, de que a igreja não está perdida em meio às dificuldades desse mundo. Não. A gente tem que pregar o evangelho apesar das dificuldades desse mundo e ter certeza de que Deus, ele continua chamando e chamando e chamando pessoas para que se agreguem à sua igreja. Essa era a primeira coisa, mas tem mais. Segundo lugar, eu quero que você veja que as descrenças desse mundo, elas não invalidam a verdade de Deus. Ou seja, aquilo que as pessoas desse mundo não acreditam ou desacreditam, né, fazem com que a gente não acredite, não vão invalidar, não vão rebaixar a verdade de Deus. A partir do versículo 17, a gente então tem a perseguição de fato acontecendo. O sumo sacerdote e os que o acompanhavam, e o texto diz que era especialmente a seita dos saduceus. Por inveja, eles voltaram a perseguir os apóstolos e os prenderam mais uma vez.
É importante eu perguntar aqui, você lembra quem são esses saduceus? Essa é uma pergunta importante porque ela vai trazer aqui algo importante para esse ponto que eu quero mostrar. Então preste atenção, os saduceus, eles eram uma seita judaica, assim como, por exemplo, os fariseus, que a gente fala muitas vezes mais, né? Tem os fariseus, tem os saduceus, tem os essênios, tem algumas seitas aí dentro do povo judeu. Os saduceus eram um grupo religioso / político ali de judeus que eram a alta casta dos sacerdotes. Ou seja, eles eram de fato os líderesões ali, os que estavam acima. Eles eram a alta casta dos sacerdotes. Eles que controlavam o templo, por exemplo, né? Então, certamente eram eles os mais interessados em acabar com o ensino dos apóstolos. Por quê? Porque os apóstolos estavam levantando um monte de seguidores. E se eles eram os principais líderes religiosos, eles queriam seguidores para eles. Por isso que o texto diz que eles estavam tomados de inveja dos apóstolos. E uma coisa importante sobre eles é que os saduceus, eles eram uma seita judaica que só cria nos 5 primeiros livros da Bíblia, que é o Pentateuco, né, os livros de Moisés, na lei de Moisés, e eles eram completamente aversos às ideias sobrenaturais. Por exemplo, eles não criam em ressurreição, eles não criam em vida eterna, eles não criam em céu e inferno, eles não criam em anjos, eles não criam em dons espirituais, eles não criam em nada disso. E eram coisas que os apóstolos falavam o tempo inteiro. Então, nada mais fácil de perceber que eles iam completamente contra os apóstolos. Então perceba, eram eles que eram os principais líderes religiosos de Israel, o sumo sacerdote, o seu grupo ali dos líderes eram os saduceus. Então para eles, o povo deveria seguir o que eles estavam ditando, não os apóstolos, o que eles interpretavam da Torá, não o que os apóstolos estavam interpretando e dizendo que o povo tinha que seguir. E aí, como os apóstolos juntando vários seguidores, a inveja junto com a raiva subiu no coração deles. Então eles prendem os apóstolos mais uma vez e realizam um julgamento para decidir o que fazer com eles. Mas antes de realizar o julgamento, eles colocam os apóstolos na prisão, para os apóstolos refletirem um pouquinho lá. E aí que entra a segunda grande ironia do texto. Para eles, algo inesperado acontece. O que o texto diz? Que o sobrenatural que os saduceus não creem entra em cena. Um anjo do Senhor aparece e simplesmente liberta os apóstolos da prisão e manda eles irem ao templo para continuar pregando o evangelho. Alguns dizem aí que esse anjo, ele era simplesmente um carcereiro simpático, que depois foi entendido como um anjo. Sabe quando você chama uma pessoa boa de anjo? As pessoas que não creem no sobrenatural também tentam fazer essas coisas com a Bíblia, tá? Mas não é isso que o texto diz. O texto diz bem abertamente para a gente, né? Lucas quis descrever aí que ele era um anjo do Senhor fazendo algo sobrenatural. De fato, era algo sobrenatural acontecendo ali. E ainda mais se você olhar o contexto diz que os apóstolos provavelmente eram os 12 aqui. Se não eram os 12, era a maioria deles, foram presos e eles foram libertos por um anjo e ninguém percebeu. Então, certamente foi algo sobrenatural que aconteceu ali para libertar esses apóstolos. E o contraste que eu quero destacar nesse segundo ponto é justamente que a negação da verdade por esses líderes judaicos, a descrença, o ateísmo, inclusive pelas grandes lideranças desse mundo, meu irmão, não invalidam a verdade de Deus. Não invalidam a verdade de Deus. O mundo pode apontar para a filosofia, para a ciência, até para a força, ou seja, o que for. Mas o fato de que Deus é o Senhor soberano, criador de todas as coisas, jamais vai cair. Sabe por quê? Porque a fé, ela é o quê? Ela é a certeza daquilo que se espera. Ela é a convicção de fatos que não se veem. É o que diz o texto de Hebreus, né? Não é um achismo, é uma certeza. O apóstolo Pedro, em sua carta, ele ensina que
nós devemos sempre estar preparados para responder todo aquele que nos pedir razão da nossa esperança, da nossa fé. Meu irmão, você não crê numa mera espiritualidade, você não crê em algo que é sobrenatural e que você acha que pode acontecer, que pode ser, que existe, será. Não, fé é certeza. Você crê na verdade revelada por Deus, que molda a sua visão a respeito da realidade das coisas desse mundo. Portanto, o mundo pode achar o que quiser. Os líderes desse mundo podem desacreditar nas coisas que são pregadas aqui na igreja, nas coisas que a Bíblia fala a respeito de Deus, das coisas espirituais, das coisas que os cristãos creem. Mas quanto mais você buscar entender a razão da sua fé no Deus Supremo, mais você vai ter essa certeza, mais você vai crer nessa verdade. Tenha isso em mente, meu irmão. O mundo desacredita aquilo que você acredita. Então, busque ter certeza. Busque as razões pelas quais você crê. Porque há razões naquilo que você crê. O Espírito coloca isso em nossa mente e no nosso coração, através da sua palavra. Leia, se esforce, aumente, amplie a sua certeza. E você então não cairá pelas coisas que o mundo quer que você não creia. E os apóstolos, eles criam tanto nisso, que você vê que eles foram presos lá no templo quando eles estavam pregando. O Espírito, então o anjo, na verdade, os liberta e fala, vocês vão voltar para onde? Para o templo para pregar. E eles voltam, aonde eles estavam e haviam sido presos. E a sequência da história vai nos mostrar, então, mais um contraste irônico por causa disso, que vai ser o nosso terceiro ponto. Os poderosos desse mundo, com seus planos, não podem superar o agir de Deus. Esse é o nosso terceiro ponto, nosso terceiro contraste. Os líderes desse mundo jamais vão superar o agir soberano de Deus. Então o texto segue a partir aí do versículo 21, dizendo que os apóstolos, então, voltam ao templo para pregar o evangelho, conforme o anjo os ordenou. E eu acho interessante aí, talvez você tenha notado, as palavras que o anjo utiliza, né? Ele fala que eles deveriam pregar o quê? As palavras desta vida. A construção aí dessa frase pode parecer estranha, mas se você lembrar as palavras de Jesus, Jesus utilizou muito o termo vida para se referir à mensagem do evangelho. Várias vezes Jesus pregava o quê? A vida eterna. Jesus, ele inclusive falava que ele era o quê? O caminho, a verdade e a vida. Então, pregar esta vida é nada mais, nada menos do que pregar o evangelho, pregar a Cristo Jesus e a sua obra de redenção. Então os apóstolos corajosamente retornam lá para o templo e vão pregar o evangelho mais uma vez. E aí o relato continua, e eu digo até que de forma cômica no texto. Versículo 21 diz que o sumo sacerdote chega como se ele estivesse sentando no seu tribunal, senta lá na sua cadeira, chama lá o sinédrio, chama os seus amigos, chama aqueles que vão compor o julgamento, vira para os guardas e fala para eles, vão lá buscar os prisioneiros que agora a gente vai resolver essa questão de uma vez por todas. E o que eles encontram? Nada. Não tem prisioneiros. Ninguém sabia o que tinha acontecido. Eles ficam perplexos em saber que os prisioneiros não estão no lugar que eles ordenaram que eles ficassem reclusos. Veja, os poderosos sacerdotes, o poderoso sumo sacerdote, aqueles que se orgulhavam da posição que tinham de liderança, de saber das coisas, de conduzir a política, eles estão completamente perdidos agora. Até que alguém, então, relata que os apóstolos estão lá no templo fazendo o quê? Fazendo aquilo que eles haviam ordenado que eles não fizessem. Pregando o evangelho. O sumo sacerdote devia estar irado,
mandou o guarda lá buscar os apóstolos, e eu acredito que ele deve ter falado para o guarda, pode buscar a força, se precisar de usar violência, pode usar. Por quê? Porque o versículo do texto, ele diz que os guardas, quando eles foram buscar os apóstolos, eles não usaram de violência. Por quê? Porque o povo gostava, o povo admirava os apóstolos. Então, para eles não serem apedrejados, o versículo do texto aí diz, eles levaram os apóstolos calmamente. Então, provavelmente, o sumo sacerdote virou para os guardas e falou, pode trazer eles na violência, pode trazer eles à força. Mas nem isso eles conseguiram. Nada do que eles estão tramando, tentando contra os apóstolos, eles estão tendo êxito. Na verdade, eles estão passando vergonha. E vão continuar passando vergonha. Porque aqui a gente chega agora no momento do interrogatório. A partir do versículo 28 ao 32 é o interrogatório que o sumo sacerdote faz para com os apóstolos. É relativamente curto e é muito parecido com o primeiro interrogatório que tem no capítulo 4 de Atos. Tá? A pergunta é semelhante, as respostas de Pedro são semelhantes. Por isso eu vou passar rapidamente por aqui. O sumo sacerdote ele questiona aí no versículo 28, olha lá. Expressamente vos ordenamos que não ensinasseis nesse nome. Contudo, enchestes Jerusalém da vossa doutrina e quereis lançar sobre nós o sangue desse homem. Desse homem. Ele nem cita aqui o nome de Jesus, nem tem coragem de falar. E esse questionamento aqui nos indica algumas coisas importantes. Primeiro, os apóstolos eles estavam sendo fiéis no chamado de pregar o evangelho, de testemunhar a palavra. Porque eles estavam enchendo Jerusalém dessa doutrina. Eles falavam sem parar. A vida deles era testemunhar Jesus Cristo. E a segunda coisa importante que nos mostra é que eles estavam enchendo Jerusalém de uma maneira geral, não era restrito a um grupo. Eles estavam pregando para todo mundo que dava para pregar. Logo, eles estavam desobedecendo completamente o mandato do sumo sacerdote. Então, Pedro ele vai responder como? Será que Pedro vai ter medo? Será que Pedro ele vai falar assim, nossa, eu estou preso de novo, esse cara deve estar morrendo de raiva de mim, provavelmente ele vai me matar, então eu acho que eu vou ser mais razoável aqui nas minhas palavras. Pedro, você acha que ele fez isso? Longe disso. Pedro ele foi corajoso, direto, sem meias palavras. E o mais importante, ele foi até evangelístico na resposta dele. Vou resumir aqui. Primeiro, ele diz a clássica frase que a gente leva para nós, muitas vezes para a nossa visão política cristã de mundo, né? Em primeiro lugar, nós obedecemos a Deus, depois aos homens. Mais uma vez, ele não está dizendo que a gente só obedece a Deus e rejeita obedecer qualquer outra autoridade. Não. Nós somos chamados a obedecer às nossas autoridades, inclusive políticas também. Só que quando as nossas autoridades políticas vão contra a palavra de Deus, aí, meu amigo, eu desobedeço às autoridades políticas e obedeço a Deus em primeiro lugar. É isso que Pedro está falando. Então, a primeira coisa que Pedro fala é isso. Eu estou obedecendo a Deus em primeiro lugar. Eu não vou obedecer vocês que estão me pedindo para ir contra ele. Segundo, Pedro fala da morte e da ressurreição de Jesus, mais uma vez. E ele não se esquiva de fazer o quê? De acusar os seus ofensores da morte de Cristo na cruz. Ele vira e fala, porque vocês mataram Jesus na cruz. Pedro é extremamente corajoso em dizer isso. E aí ele mostra não só isso, mas ele mostra o objetivo disso. Pedro é evangelístico. O que ele fala? Que ele morreu para quê? Para promover arrependimento e remissão de pecados. É como se Pedro estivesse virando para eles e falando, olha, se vocês crerem, se arrependerem, Cristo vai perdoar seus pecados também, ainda que vocês tenham o matado. E Pedro finaliza dizendo que ele está simplesmente obedecendo a ordem
do Espírito Santo. Aquele que habita neles, né? O Espírito Santo é dado, é outorgado a todo aquele que obedece ao Senhor. Quase como se dizendo mais uma vez para eles: se vocês obedecessem ao Deus soberano, vocês também teriam o Espírito e entenderiam o porquê do nosso ímpeto de servir ao Senhor. Enfim, o sumo sacerdote e os demais, como é que eles ficam aí depois de ouvir essa resposta? Tão irados que eles querem matar os apóstolos. Eles falam: já deu. A última vez a gente ameaçou. Mas olha a resposta que ele nos deu. A gente tem que matar esses caras para acabar com isso. E aí vem mais uma ironia da parte de Deus. Da soberania de Deus nessa história. Eles querem matar os apóstolos. E como é que Deus faz com que eles não matem os apóstolos? Deus chama alguém da parte de dentro do grupo deles mesmos para trazer uma argumentação e os convencer de não fazer isso. Você consegue perceber que, independente do plano que seja pensado pelos inimigos aqui do povo de Deus, do poder que eles têm, da liderança, da influência, dos desejos que eles têm, tudo o que eles fizeram, nada deu certo. Tudo foi simplesmente desfeito pelo Senhor de uma forma sobrenatural, de uma forma soberana. Esse relato aqui está nos mostrando a soberania de Deus. Não importa quais são os planos dos inimigos de Deus nesse mundo. Quem define se vai ter êxito ou não é Deus. Às vezes a gente tem medo, né, dos inimigos. Às vezes a gente fala que a gente tem medo do diabo ou qualquer coisa assim. Tem uma frase do reformador Lutero que é importante, que mostra a soberania, a liderança de Deus acima de todas as coisas. Ele fala que o diabo, ele é o cão na coleira de Deus, porque ele só vai até onde Deus deixa. Deus, ele lidera, ele conduz todas as coisas e só vai ter êxito aquilo que Deus permitir que tenha. Em todas as épocas e em diversas localidades, aconteceu esse ímpeto de tentar frear a igreja, de tentar acabar com o povo de Deus à força. Mas isso nunca aconteceu. E nunca vai acontecer. Porque quem faz a igreja subsistir é o Senhor. É o Senhor de toda a terra, que é o Senhor também da igreja. Você já parou para perceber, meu irmão, que em todo lugar que a igreja diminuiu ou caiu, a maioria das vezes não foi por causa de perseguição, não foi por causa dos inimigos de Deus. Foi por quê? Foi por causa da incredulidade do próprio povo de Deus. A grande maioria das vezes. Se você olhar para a Europa era o berço, né? O berço da reforma, o berço da igreja reformada. Hoje está vazia, igrejas vazias. Igrejas estão sendo alugadas para serem bares, para você ter uma ideia. Por quê? Não foi por causa de perseguição. Foi por causa da incredulidade do próprio povo. Por quê? Porque em meio à perseguição, Deus diz: eu guardo, eu cuido, eu faço a igreja subsistir. Mas quando vem de dentro, quando vem do pecado, tem consequência. Então, meu irmão, onde há perseguição, significa que também há igreja verdadeira. É o que eu quero dizer. E quando a igreja é fiel, o Senhor sustenta, mesmo em meio à perseguição. A igreja não vai acabar, a igreja sempre vai subsistir. Porque Deus prometeu isso ao seu povo. O que resta para nós é sermos fiéis ao Senhor. E por fim, eu quero tratar da finalização desse texto que mostra essa fidelidade. E o nosso último ponto contrastante aqui. A gente vai ver que os sofrimentos, as perseguições desse mundo não abalam aquele que tem a verdadeira fé. Os sofrimentos desse mundo não abalam a verdadeira fé. Deixe-me falar um pouco, então, sobre aqui o discurso que Gamaliel usou para convencer os sacerdotes e não matarem os apóstolos. Primeiramente, quem é esse Gamaliel? Só um detalhe importante. Gamaliel ele foi um influente rabino ali dos judeus, né? O texto, inclusive, diz aí que ele era aclamado pelo povo. E ele era da ala mais liberal, ou vamos dizer assim, menos radical dos judeus.
apesar de ser um fariseu. Mas você vê que a diferença dele para os saduceus era grande, né? E teve alguém que foi educado por ele, sabe quem? Paulo. Paulo foi tutorado por Gamaliel. Ele foi educado por ele, foi treinado por ele. Mas Paulo era muito mais radical do que Gamaliel. Enfim, Gamaliel ele pede para que eles se acalmem e pensem bem no que eles querem fazer. Ele utiliza 2 exemplos de argumentação. Primeiro, ele fala de um tal de Teudas, que se levantou 400 homens junto com ele, achou que era o tal, mas quando ele morreu, todo mundo se dispersou. Depois ele conta uma segunda história que é a mesma coisa, um tal de Judas, ele se levantou um monte de gente junto com ele, mas quando ele morreu, todo mundo se dispersou. Ou seja, o que ele quer dizer? Que quando homens se levantam, estão contra Deus, eles caem. E o seu empreendimento cai junto também. Mas se for o próprio Deus levantando esses homens, não importa o que seja feito, não dá para parar os planos de Deus. Ou seja, ele está dizendo que a igreja, se é o plano de Deus, sempre vai subsistir. E aqui ele está certamente se lembrando de quem? De Jesus. Por quê? Quem foi morto? Jesus. Jesus foi aquele que se levantou, foi morto, e agora os seguidores de Jesus é que estão tentando fazer um burburinho ali em Israel. E Gamaliel está falando, se eles não forem de Deus, não vai dar em nada. Mas se eles forem, vocês estão lutando contra Deus. Então é melhor vocês não matarem ele, não. Então esse é o argumento de Gamaliel, e eles concordam com Gamaliel. E eu pergunto para vocês concordam com a argumentação de Gamaliel? Vocês concordam com o que ele disse? E eu vou dizer para você, eu concordo 50%. Por quê? Porque quando ele diz que se for obra de homens vai perecer, a resposta é não necessariamente. Sabe por quê? Porque tem muitas inverdades que estão aí progredindo no mundo até hoje. Para citar exemplos, tem o islamismo, ele está lá desde o século, sei lá, quinto, sétimo, eu não sei qual século começou de fato, e tem crescido absurdamente até hoje. Mas se a gente levar ao fim último, né, obviamente, quando Cristo voltar, todas as inverdades vão, de fato, perecer. Mas até lá, muitas persistem. Não é igual aos casos que ele citou. Às vezes, sim, tem gente que se levanta e cai rapidamente assim que morre. Mas tem inverdades que prevalecem aí. Você deve conhecer várias outras que estão aí. Mas tem uma segunda coisa que ele fala, e essa sim, ela é plena e pura verdade. Ele diz que, se é de Deus, é impossível destruir. E, de fato, meu irmão, nisso a gente não só pode, mas a gente deve crer. Os apóstolos, eles criam, inclusive, fortemente nisso. Porque se eles mesmos fossem mortos, Deus ia fazer o trabalho persistir, continuar, porque a igreja não vai cair. Foi o que a gente viu no ponto anterior também. Então, eles não tinham nada o que temer. Isso fica bastante claro nos versículos seguintes. O sumo sacerdote, então, seguindo a história, né, ele atribui a pena do seu julgamento para eles. Então, se antes os apóstolos tinham sido ameaçados, agora eles foram o quê? Açoitados. Agora, provavelmente eles receberam o máximo de chibatadas permitidas na lei. Era 40. Porque se fosse mais que isso, eles consideravam sofrimento de morte. Então era no máximo 40. E o que dá para fazer um belo estrago nas costas do sujeito. E depois, de mais uma vez, eles ordenam os apóstolos a não pregarem Jesus, então eles os soltam. O objetivo, mais uma vez, é qual? Tentar frear o desenvolvimento do evangelho, agora com base na força, na violência, pela dor, pelo medo. E aí, então, a gente tem a última e mais bela ironia do texto. Veja aí os versos 41 e 42. E eles se retiraram do sinédrio, regozijando-se por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por esse nome. E todos os dias no templo e de casa em casa não cessavam de ensinar e de pregar Jesus, o Cristo. Eles apanharam, eles foram ameaçados, mas eles saíram felizes, o texto diz. E o motivo da alegria deles é que eles puderam ser considerados
dignos de sofrer em nome do Salvador deles. Por isso eles seguiam em frente pregando o evangelho, testemunhando de Jesus para todo o povo, conforme eles foram comissionados a fazer. Meus irmãos, os sofrimentos desse mundo não abalam quem crê verdadeiramente. Não tem força para isso. Muitas vezes eu faço perguntas reflexivas no meu sermão, né? Eu poderia fazer para vocês aqui, será que nós seríamos assim? A gente sairia regozijando depois de tomar 40 chibatadas nas costas? Será que nós seríamos assim? Eu tenho certeza que a maioria da gente responderia aqui, humildemente, que não. Provavelmente você responderia assim, depois dessa eu daria um tempo, eu ficaria um tempo em casa. Não é que eu não deixaria de crer, mas acho que eu deixaria de ser um pouco mais incisivo na pregação do evangelho, coisa e tal, porque 40 chibatadas e ainda ordenando que não pregasse mais, sob pena de que poderia acontecer mais e mais vezes, a maioria das pessoas diria, vou dar um tempo, deixa para lá essa crença. E eu concordo que é bom a gente pensar humildemente de nós mesmos, porque por nós mesmos a gente está perdido. Não é à toa que o próprio Paulo, ele também pensava assim dele. Lembra quando ele disse uma vez que ele é o maior dos pecadores? É importante a gente ter essa consciência de que a gente é fraco, de que por nós mesmos a gente é pecador, sim. Mas deixa eu lembrar de você algo mais incentivador do que essa reflexão, que às vezes ela é mais dura. Deixa eu lembrar algo que chama a gente para cima. Primeiro, os apóstolos eles não estavam sozinhos. Eles não agiam por eles mesmos. Desde o início de Atos, o texto está falando que eles estavam cheios do Espírito Santo. Mas uma segunda coisa importante. Quem está cheio do Espírito Santo, que está com Deus, tem uma promessa de preservação. E a gente leu um texto bíblico hoje durante o culto, lá em Filipenses. O Rafa até comentou rapidamente sobre. Normalmente é um texto muito mal interpretado. O versículo 13 de Filipenses 4, né? Tudo posso naquele que me fortalece. Esse texto se encaixa perfeitamente aqui. Porque o sentido desse texto não é que você pode fazer tudo aquilo que você quiser desde que você tenha fé. Muita gente fala isso, né? Tudo posso naquele que me fortalece. Eu vou vencer, eu vou passar no concurso, eu vou comprar a casa que eu quero. Tudo posso naquele que me fortalece. Basta ter fé. Não é isso que o texto está ensinando. Essa é a má interpretação do texto. O que o texto está ensinando está acontecendo exatamente aqui no nosso texto em Atos. Nós podemos passar por tudo, por qualquer tipo de sofrimento, perseguição ou dificuldade, quando lembramos daquilo que Cristo fez por nós, de que Ele vai nos guardar e nos fazer perseverar. Nesse sentido, meu irmão, tudo eu posso naquele que me fortalece. E eu quero concluir hoje lembrando você disso. A obra de Cristo ela foi perfeita. Ele veio resgatar o seu povo, a sua igreja, e se ele veio fazer isso, não há motivos para crer que qualquer coisa desse mundo possa frear o avanço. Ele veio salvar todo aquele que nele crê. E se você crê, você pode ter essa certeza, mesmo que o mundo tente te fazer desacreditar nisso. Ele veio humildemente, deixando a sua glória do céu, se colocando nas mãos de iníquos, mas somente porque ele se voluntariou a isso. Ele morreu na cruz, porque era o único jeito de salvar a mim e a você e pagar pelos nossos pecados. E Pedro pregou que ele ressuscitou. E hoje ele está à destra do Pai nos céus, intercedendo por nós, pelo seu povo, para que nós possamos o quê? Perseverar em meio às dificuldades dessa vida. E podermos fazer como os apóstolos, ser firmes e nos regozijarmos, mesmo quando o vento sopra contra nós. Porque no fim das contas, meu irmão, a verdade é que o vento do Espírito, e a palavra Espírito significa exatamente vento, ela é por nós. É o mundo que está contra o vento, é o mundo que torce contra o vento, mas nada pode deter o vento de Deus. Se você está com ele, não precisa nem remar,
Basta abrir as velas do seu barco e segurar firme, porque o seu destino final é certo. É vida eterna com seu Salvador. Creia nisso, meu irmão. Essa é a mensagem que Deus tem para nós. Vamos orar. Senhor meu Deus, obrigado pelo Senhor Cristo Jesus, que veio ao mundo para nos perdoar, para morrer por nós e pagar o preço dos nossos pecados. E nós podemos ter certeza de que Ele está conosco, podemos ter certeza de que Ele venceu todo o pecado, qualquer resquício de pecado, tudo foi pago por Ele na cruz do Calvário. E agora nós podemos estar confiantes, felizes, de que somos servos do Senhor e estamos caminhando rumo à eternidade ao seu lado, mesmo que esse mundo tenha dificuldades, sofrimentos e perseguições. O Senhor nos dá essa confiança e eu peço que o Senhor reforce isso cada vez mais em nosso coração. É no nome de Jesus que eu oro. Amém.